Quando efetuamos um teste de vida, isto é, quando observamos vários componentes até à sua falha, poderão ocorrer três situações distintas. A primeira situação, alguns desses componentes falham e nós sabemos exatamente quando, pois falharam quando os estávamos a observar. Chamam-se a estas observações dados completos. A segunda situação é quando outros componentes que se encontravam a funcionar quando terminamos o teste ou a observação. São os chamados dados censurados à direita ou dados em suspensão. A terceira e última situação é quando os componentes estavam a funcionar quando os observamos e já não estavam a funcionar quando os voltamos a observar. Isto é, sabemos que falharam alguns no tempo entre duas observações. Chamam-se dados censurados em intervalos. Um caso particular desta situação é observarmos um componente que já falhou, não sabemos quando, e a única vez que o observamos a funcionar foi no início do teste. Costumam-se chamar a estes casos de dados censurados à esquerda, mas é de facto um caso particular de dados censurados em intervalos, sendo que neste caso o início do intervalo é t igual a zero, ou distância percorrida igual a zero, etc. Graficamente, podemos representar estas três situações da seguinte forma. Aqui o eixo das ordenadas vai identificar o componente ou o número do componente. O eixo das abscissas será o eixo do tempo. Vamos supor que esta marca é a marca do início do teste, isto é, foi neste instante que se deu início ao teste, e esta linha marca o fim do teste. Estamos a falar então de um teste de vida em que vamos observar o funcionamento de vários componentes e tentar registar o momento em que eles falham. O componente 1 iniciou o seu funcionamento no início do teste e falhou neste instante. O componente 2 iniciou o seu funcionamento no início do teste e falhou neste instante. Estes dois componentes fazem parte daquilo que chamamos os dados completos. Sabemos exatamente quanto tempo eles funcionaram até falhar. Agora vejamos outra situação. Um componente que começou a funcionar no início do teste e que no fim do teste ainda estava a funcionar. Ou seja, é um componente que não sabemos quando é que ele irá falhar, porque não observamos a sua falha. Mas como tivemos que interromper o teste no fim do teste, chamamos a isto uma suspensão, um dado suspenso. Outro caso poderá ser um componente que começou a funcionar no início do teste e que, a determinada altura, ainda durante o teste, decidimos nunca mais observar este componente. Por alguma razão, deixámos de poder observá-lo, sabíamos que ele estava a funcionar no momento em que fizemos a suspensão da sua observação. E, portanto, ele estava em funcionamento. Estes dois casos chamam-se dados suspensos ou dados censurados à direita, porque à direita do instante em que deixámos de os observar, não sabemos quando é que eles iriam falhar. Depois temos o seguinte caso. Um componente que
começou a funcionar no início do teste e quando o voltámos a observar, ele já estava falhado. Ou seja, ele falhou algures neste intervalo de tempo. A primeira vez e única que o observámos foi quando ele começou a funcionar, depois nunca mais o observámos e quando voltámos a observar, ele já estava avariado. Portanto, ele avariou algures neste intervalo de tempo, desde o início até ao momento em que verificámos que ele tinha falhado. Depois temos ainda esta situação. Um componente que começou a funcionar e que a última vez que o observamos foi aqui, neste instante, ele estava a funcionar. E quando voltámos a observar, já tinha falhado. O que é que nós sabemos sobre este componente? É que ele falhou algures neste intervalo de tempo. Ora, estas duas situações chamam-se dados censurados em intervalos, porque os componentes falharam algures num intervalo de tempo. Este quinto caso é um caso particular dos intervalos e que é o censurado à esquerda, porque o único instante que conhecemos que ele começou a funcionar foi no instante t igual a 0. Quando os dados são censurados, a classificação ou a estimativa das percentagens das probabilidades acumuladas torna-se mais complicada. Esta classificação é mais fácil de explicar se considerarmos dados censurados à direita ou dados suspensos. Estes dados não têm um tempo de falha definido e, por isso mesmo, não têm um ponto no gráfico. No entanto, a sua existência afeta a classificação dos pontos representados, a qual tem de ser ajustada em conformidade. Vejamos o seguinte exemplo. Ao nosso caso de observação de 5 componentes, acrescentemos 2 componentes que às 300 horas e às 500 horas ainda não tinham falhado. Estamos a referir a este componente, o componente número 4 e o componente número 7. O nosso objetivo é determinar a ordem e, posteriormente, a classificação dos componentes falhados, que foram os componentes 1, 2, 3, 5 e 6, uma vez que não sabemos quando falhariam os componentes suspensos, os 4 e 7. Começando pelo primeiro componente falhado, não há dúvida que é o primeiro a falhar e, portanto, corresponde ao número de ordem I igual a 1. O mesmo podemos dizer dos componentes 2 e 3, que seriam sempre o segundo e o terceiro componentes a falhar. Quanto ao componente 5, já há dúvidas quanto à sua ordenação. Ele poderia ser o quarto a falhar, caso o componente número 4 continuasse o teste e falhasse depois das 370 horas. Ou seria o quinto, caso o componente número 4 falhasse antes das 370 horas. Analisemos todas as possibilidades em que o componente 5 pode ser ordenado. O componente 5, para ser o quarto a falhar, teria que acontecer que o componente número 4 falhasse depois das 370 e antes das 420 horas. Porque o sexto componente falhou às 420 horas. Outra situação é esta, em que o componente 5 falha às 370 horas, o componente 6 falha às 420, o componente 4 falha depois das 420 e antes das 500 horas. Finalmente, temos uma outra situação em que
o componente 5 é o quarto a falhar, em que a seguir a ele falha o componente 6 às 420 horas, portanto, o componente 5 falha às 370, o componente 6 às 420, mas depois às 500 falha o componente 7 e o componente 4, que foi suspenso às 300, falha depois das 500 horas. Portanto, temos estas três situações. Agora, ainda temos a situação em que o componente 5 é o quinto a falhar. Ora, para ser o quinto a falhar, o componente 4 tem que falhar antes das 370 horas. Então temos o componente 4 a falhar antes das 370 horas, depois temos o componente 5 a falhar às 370, o componente 6 a falhar às 420 e o componente 7 a falhar algures depois das 500 horas. Podemos ver que há então três situações em que o quinto componente poderia ser ordenado na quarta posição e uma situação na quinta posição. Logo, a posição mais provável é a média de todas as posições possíveis, isto é, o número de ordem médio, mean order number, MON, do quinto componente ou quarto componente falhado, vai ser 4.25. Ou seja, temos três situações na quarta posição, mais uma na quinta posição, a dividir pelo total de situações e dá um número de ordem de 4.25. Usemos agora o mesmo raciocínio para o sexto componente. Ora, o sexto componente poderá ser o quinto a falhar e, neste caso, porque ele falhará sempre depois do componente número 5. Como já havia outros três, será o quinto componente a falhar. Pelo ser o quinto componente a falhar, há dois casos possíveis. Há um caso em que o suspenso às 300 horas falha antes das 500 e o suspenso às 500 falha depois das 500. Ou então trocam estes dois, é outra situação possível, em que o que suspendeu às 300 vai falhar depois do que suspendeu às 500 horas. Outro caso possível, ou outra situação, é o componente número 6 ocupar a sexta posição a falhar. Temos esta situação e aqui, para termos esta situação, temos que o componente número 4 haveria antes das 370 horas, e portanto é o quarto a falhar. Depois sucede o componente número 5 que falha às 370. Depois segue-se o nosso componente número 6 que falha às 420 e finalmente aquele que vai falhar depois das 500 horas. Ainda há mais um caso possível, que é o componente número 4 falhar depois das 370, mas antes das 420. Está aqui na quinta posição, falha antes das 420 e depois das 370. Podemos ver que há então duas situações em que o sexto componente poderia ser ordenado na quinta posição e duas situações na sexta posição. Logo, o número de ordem médio do sexto componente ou quinto componente falhado é, obviamente, 5.5. Mas, aplicando a fórmula, podemos confirmar, então, duas vezes a posição 5, mais duas vezes a posição 6, a dividir pelo total de situações, dá um número de ordem de 5.5. Agora que já temos calculados os números de ordem de todos os componentes falhados, que foram 5, o 1, o 2, o 3, o 5 e o 6, já podemos calcular a classificação pela mediana ou a estimativa da probabilidade acumulada de falha pela aproximação de Bernard. O componente 1 tem o número de ordem 1, o 2 o número de ordem 2, o 3 o número de ordem 3, o 4 tem o número de ordem 4.25, que nós calculamos, e o quinto o número de ordem 5.5.
Aplicando a aproximação de Bernard, temos J menos 0,3 a dividir por N, aqui o N é o N total, mais 0,4. E temos calculadas a estimativa das probabilidades acumuladas de falha. 9,5%, 23%, 36,5%, 53,4% e 70,3%. Este método é conhecido por método de ajustamento da classificação, podendo ser sistematizado pelo algoritmo que aqui está. Vejamos no MATCAD o exemplo de aplicação deste algoritmo. E está aqui. Temos 7 observações, portanto n igual a 7. Estas 7 observações estão aqui discriminadas e já ordenadas por ordem crescente do tempo de ocorrência da falha ou da suspensão. Temos uma primeira observação às 35 horas de uma falha, depois outra às 70 horas de outra falha, às 120 horas outra falha, às 300 é uma suspensão, às 370 é uma falha, às 420 é uma falha e às 500 horas é uma suspensão. Este é o número de ordem da observação efetuada. Agora vamos criar um vetor, o vetor CF, que é constituído só pelo número da falha. Ou seja, não vamos contar com as suspensões, porque as suspensões não são falhas observadas. Logo, este vetor é constituído por 1, 2 e 3, que são estas 3 falhas, 5 e 6, que são estas 2 falhas. Vamos criar um índice, o índice I, que é o número de ordem da falha, que vai de 1 até 5, porque há 5 falhas. O nosso algoritmo é então constituído por 2 partes. Temos esta primeira parte, em que vamos calcular o primeiro elemento do vetor MON, e nesta parte vamos calcular os restantes elementos do vetor MON, que serão os elementos 2, 3, 4, 5. Ora, o primeiro elemento calcula-se da seguinte forma. Portanto, n é igual a 7, 7 mais 1, 8, a dividir por 1 mais n, que é 7, menos CF1. CF1 é o primeiro elemento, que é 1 mais 1. Portanto, isto vai dar 1. Depois temos a outra parte do algoritmo, que é MON-I igual a isto que aqui está do lado direito. Ora, como é que isto é calculado pelo computador? O I começa em 2 e, portanto, temos MON2 vai ser igual a MON2 menos 1, que é 1, MON1, que será aquele valor que ali está, que foi calculado anteriormente, mais N, que é 7, mais 1, menos MON, o I é 2, 2 menos 1 é 1, é MON1, que é este valor, a dividir por 1 mais N, que é 7, menos CFI. O I é 2, logo o CF2 será o segundo elemento deste vetor. Mais 1. Fazemos as contas e dá número 2. Depois, o MON do I seguinte, que é 3, porque do 2 ao 5 vai para 3, 4 e depois 5. Então, o I vai ser igual a 3, então temos MON3, que vai ser igual a MON2, porque 3 menos 1 é 2, a MON2, que é o MON2, que é este valor, mais 7 mais 1 menos MON de 2, que é este valor, a dividir por 1 mais 7 menos CF de 3, o I a 3, que será este número aqui, mais 1. E por aí adiante. Isso vai-nos permitir calcular todos os valores do vetor MON, que são estes. Quando os dados são de intervalos censurados, é habitual considerar-se que o instante de falha ocorreu a meio do intervalo. No entanto, também se pode considerar o início do intervalo ou o fim do intervalo para o instante de falha. Ou seja, quando falamos de dados censurados por intervalos, transformamos-los em falhas ou em dados completos. Apesar do método do ajustamento da classificação ser o mais utilizado na análise de dados suspensos, deverá ter-se em atenção que somente a posição em que ocorre a falha é tida em consideração e não o instante exato da suspensão.
esta metodologia poderá dar exatamente os mesmos resultados em casos bem distintos. De facto, estamos a ver dois casos distintos em que o primeiro caso, um componente falhado, suspenso, suspenso, suspenso e outro componente falhado, que é exatamente igual à segunda situação, de um componente falhado, 3 suspensos e um componente falhado. Mas como estamos a ver, as horas a que ocorrem as suspensões são completamente diferentes. No entanto, se aplicarmos o algoritmo de cálculo do número de ordem médio e depois a seguir aplicarmos a aproximação de Bernard, vamos ter para ambas as situações exatamente as mesmas estimativas da probabilidade acumulada de falha. Este problema é significativo quando o número de falhas é reduzido e o de suspensões é elevado e não distribuído uniformemente entre falhas. Neste caso, recomenda-se a utilização do método da máxima verossimilhança, adiante explicado, o qual não olha à classificação das falhas. Para terminar, vamos resolver o seguinte problema. Num teste de vida a um tipo de amortecedor de SUV, foram observados 10 amortecedores durante 10.000 km. Calcular a distribuição de Weibull de dois parâmetros que melhor se ajusta aos seguintes resultados. Amortecedor número 1 falhou aos 5.450 km, o 2 falhou aos 3.150 km, o amortecedor número 3 aos 6.000 km ainda não tinha falhado, mas o SUV teve de interromper o teste. O amortecedor número 4 falhou aos 7.430 km, o 5 aos 8.250 km ainda não tinha falhado, mas o teste teve de ser interrompido. O 6 não falhou durante o teste, o 7 aos 6.500 km estava em condições, mas aos 8.000 km já tinha falhado. O 8º, no final do teste, já estava falhado. O 9º falhou aos 9.200 km e o 10º falhou aos 9.000 km. Vamos então dar início à resolução. A primeira fase da resolução deste problema é a reordenação de todas as observações. Vamos para isso admitir que os falhados nos intervalos falharam no meio do intervalo. Assim, começamos por identificar qual foi o amortecedor que falhou mais cedo. Ora, o amortecedor que falhou mais cedo foi o número 2, que falhou aos 3.150 km. De seguida, o segundo amortecedor a falhar mais cedo foi o amortecedor número 8, que no final do teste já estava falhado. Ora, neste caso, o intervalo é um intervalo de 10.000 km. O meio do intervalo serão 5.000 km. Portanto, este amortecedor, que é o número 8, vamos admitir que ele falhou aos 5.000 km. Segue-se o amortecedor número 1, que falhou aos 5.450 km. Depois, o número 3, que suspendeu aos 6.000 km. O número 7, que aos 6.500 km estava em condições, mas aos 8.000 km já tinha falhado. Portanto, o meio do intervalo é aos 7.250 km. Depois o número 4 falhou aos 7.430. O número 5, aos 8.250, ainda não tinha falhado, mas o teste teve de ser interrompido. Portanto, é um caso de dado censurado à direita ou dado suspenso. Depois temos o número 10, que falhou aos 9.000 km. O número 9, que falhou aos 9.200. E o número 6, que não falhou durante o teste. Este número 6 é também um caso de dado suspenso. Neste caso, os quilómetros de suspensão foram os 10.000 quilómetros. A segunda fase da resolução do problema é a numeração das observações. Temos estas observações já reordenadas e agora vamos numerá-las. Considerar que a primeira é a número 1, depois a 2, a 3, a 4 e por aí adiante. Já estão numeradas as observações. A fase número 3 consiste na filtragem das falhas ou na eliminação das suspensões. E, portanto, pegamos na lista das observações e vamos cortar todas as suspensões. Então, vamos cortar a observação número 4,
que é a suspensão aos 6.000, a observação número 7, que é a suspensão aos 8.250, e a número 10, que foi a suspensão aos 10.000 km. Restando só as falhas. Ainda nesta fase, vamos criar um vetor CF, que é o vetor das falhas observadas. Temos 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, depois temos a 5, a 6, a 8 e a 9. 5, a 6, a 8 e a 9. Vamos também criar um vetor KM, que vai ser o vetor dos quilómetros a que ocorreram as falhas. A primeira falha foi aos 3.150, a segunda aos 5.000, a terceira aos 5.450 e por aí adiante. Segue-se agora a quarta fase da resolução do problema e que é o cálculo do número de ordem médio. Para tal, vamos utilizar o algoritmo que foi apresentado no início deste vídeo e que nos permite calcular esse número de ordem médio, que em inglês é Mean Order Number. Notemos que no algoritmo entra o vetor CF, que foi o vetor que criámos anteriormente com os números das falhas. E já temos aqui calculado o Mean Order Number. A fase seguinte é o cálculo da estimativa da probabilidade acumulada de falha pela aproximação de Bernard. Está aqui a expressão da aproximação de Bernard e está aqui o seu resultado. E finalmente chegamos à sexta fase e última da resolução do nosso problema, e que é o cálculo da reta de regressão linear e identificação dos parâmetros da distribuição de Weibull. Aqui estamos a criar o vetor x, que é o logaritmo dos quilómetros, o vetor y, que é o logaritmo do logaritmo de 1 sobre 1 menos as estimativas das probabilidades acumuladas de falha, calculadas pela aproximação de Bernard, como estamos a ver aqui atrás. E depois calculamos, através da função line, o declive e a ordenada na origem da reta dos mínimos quadrados. Com a reta dos mínimos quadrados, fazemos a identificação do parâmetro beta e do parâmetro eta da distribuição de Weibull, que é o que pretendíamos obter. Finalmente, traçamos a curva da função de probabilidade acumulada de falha e marcamos no mesmo gráfico os pontos observados. E como estamos a ver, temos uma estimativa muito boa dessa distribuição de Weibull.